Você é oficialmente o Carnotaurus sastrei. Parabéns, o cinema te vende como o touro carnívoro, o vilão supremo de chifres demoníacos e velocidade imbatível. Na prática, você é um sistema termodinâmico falho lutando contra a entropia num pântano argentino que cheira a enxofre e fracasso. Bem-vindo à formação La Colônia no final do Cretáceo. Esqueça a floresta tropical luxuosa dos filmes. Você nasceu num estuário instável, um fundo de palco geológico, onde o Oceano Atlântico invade a Terra só para garantir que a água seja salobra e tóxica. O chão não é firme, é uma lama traidora cheia de plantas aquáticas que servem apenas para esconder as coisas que querem te comer. Sua entrada no mundo é uma estatística triste. Sua mãe, uma draga biológica de quase 2 toneladas, opera na base da estratégia R. Isso é biologia para faça um monte de filhos medíocres e espere que a maioria morra. Você não é um príncipe herdeiro, você é biomassa descartável. Você eclode de um ovo ridículo, pesando meros quilos, uma miniatura precocial jogada no mundo de gigantes sem nenhum manual de instruções. Não tem abraço materno nem proteção. Tem cobras madsoídeos famintas e o Coloniatherium, um mamífero peludo que olha para você e não vê um super predador. Vê um nugget de frango sem pena dando sopa. Você já nasce correndo, não por glória, mas porque parar 5 segundos nesse lodaçal significa virar café da manhã de uma ratazana glorificada. Mas ok, digamos que a cobra não te pegou e você não virou petisco de mamífero. Você acha que está seguro? Que piada! O verdadeiro perigo tem o seu sangue e o mesmo endereço. A mortalidade na sua turma bate na casa dos 70%. Você está jogando uma roleta russa biológica onde o tambor está quase cheio. E quem puxa o gatilho? Seus próprios irmãos e os juvenis do vizinho, o Colequen e Nakayali. O Colequen é o seu nêmesis de berço. Ele não tem seus chifres, mas divide o mesmo estuário apertado e quer a mesma lagartixa que você. E pior, o canibalismo intraespecífico. Aqui, comer o irmão mais fraco não é crime, é gestão eficiente de recursos. Se você torcer o pé nessa lama traidora, você não recebe ajuda. Você vira proteína reciclada para a família e a pressão fisiológica é absurda. Você entrou no que a ciência chama de gargalo ontogenético. Seu corpo exige um crescimento explosivo, depositando o tecido ósseo fibrolamelar num ritmo frenético. A curva de Gompertz é o seu chicote. Você precisa ingerir calorias insanas só para manter o esqueleto esticando. Se falhar na caça, seu crescimento trava. E em La Colônia, ficar pequeno significa continuar no cardápio. É uma corrida metabólica cruel. Ou você cresce violentamente rápido, ou termina como um lanche crocante na boca de quem comeu mais que você. Bom, pense bem, você atende pelo nome imponente de Carnotaurus sastrei, o touro carnívoro. Soa como um lutador de MMA invicto, né? Mas se olharmos para a sua árvore genealógica, a verdade é constrangedora. Você é um abelisaurídeo, o que basicamente significa que você é a versão lado B da evolução dos terópodes. Enquanto no hemisfério norte a evolução estava criando a perfeição biomecânica dos tiranosaurídeos, animais com cérebros grandes e mandíbulas que trituravam ossos, aqui no sul, no isolamento do Gondwana, a natureza estava improvisando com o que tinha. Você é o resultado de milhões de anos de um isolamento geográfico que transformou sua linhagem numa experiência bizarra. Você não é um T-Rex do sul. Você é a versão de baixo orçamento que a evolução produziu porque não tinha concorrência melhor. Olhe para a sua cara. Sério? E olhe no espelho. Seus ancestrais decidiram investir num encurtamento craniano radical. Você tem o focinho achatado, alto e curto. Biologicamente, você é um pug gigante e escamoso. Um bulldog francês de 2 toneladas. Essa braquicefalia extrema não é design arrojado. É uma aposta arriscada. Você trocou o alcance e a mordida profunda por uma cara amassada que parece ter batido numa parede a 80 km/h e ficou assim para sempre. Mas ok, se o rosto de Pug é humilhante, vamos falar sobre a verdadeira piada anatômica que você carrega. Os braços, ou melhor, a lembrança vaga do que um dia foram braços. Você possui os membros anteriores mais ridículos, inúteis e patéticos de toda a história dos grandes carnívoros. É sério, o Tiranossauro Rex, que todo mundo adora zoar pelos braços curtos
curtos, parece um halterofilista olímpico perto de você. Os braços do T-Rex, pelo menos, funcionam. Tem músculo, tem garra. Os seus são cotos vestigiais. A evolução olhou para os seus membros anteriores e disse: desisto, mas esqueceu de apagar o arquivo. Você tem um húmero robusto, mas o resto é uma piada de mau gosto. Rádio e ulna encurtados, um pulso que não mexe e 4 dedos moles sem garras funcionais, pendurados ali como salsichas esquecidas. Você não consegue agarrar, não consegue coçar o nariz, não consegue se apoiar para levantar. Se você cair de cara no chão, boa sorte. Esses braços servem no máximo para fazer uma dancinha ridícula de acasalamento, vibrando os ombros na esperança de que alguma fêmea ache seus tocos atraentes. Você é o ápice da série B do Cretáceo, um gigante que intimida de longe, mas que de perto revela que a evolução cortou o orçamento nos acabamentos finais, te deixando com esse design de projeto inacabado para sempre. Pois é, você sobreviveu à carnificina do berçário. Parabéns, você ganhou o direito de ser um adolescente desengonçado no Cretáceo, a fase onde a natureza olha para você e ri. Se você acha que a puberdade humana é ruim, imagine a sua. Seu corpo obedece a uma curva de crescimento tão violenta que seus ossos doem. Você precisa depositar tecido ósseo fibrolamelar numa velocidade insana, o que significa que você vive com uma fome crônica, dolorosa e interminável. E o visual? Meu amigo, você é pavoroso. A evolução decidiu que suas pernas deveriam crescer primeiro. Você vira uma cegonha do inferno, canelas compridas e finas, joelhos ossudos e um corpo que ainda não tem massa muscular para equilibrar tudo isso. Você é 80% perna e 20% desespero. Você tropeça na própria sombra. O centro de gravidade está errado. Nessa fase, você é o primo pobre do ecossistema. Grande demais para se esconder nos buracos onde você cabia quando era bebê, mas pequeno e fraco demais para peitar um colequém adulto ou derrubar um saurópode. Você vive no limbo ecológico. Você é visível, desprotegido e tem a coordenação motora de um bêbado em pernas de pau. Cada dia é uma aposta. Ou você acha um lagarto lento o suficiente para sua incompetência, ou você vira o almoço de quem já passou dessa fase ridícula. Mas ok, digamos que você consiga andar sem cair. Agora vem a conta biológica. Seu metabolismo de adolescente é um agiota que cobra juros compostos diários. Você precisa de proteína, muita proteína, só para não travar. A ciência chama isso de linhas de crescimento paralisado. Lags. Se você ficar uma semana sem comer bem, seu esqueleto para de crescer. E no Cretáceo, parar de crescer é assinar sua demissão da vida. Se você fica pequeno, o colequém te alcança. E enquanto você corre desesperado atrás de qualquer bicho menor que você, sua pele vira um condomínio de parasitas. Lembra daqueles braços inúteis? Pois é, agora eles fazem falta. Carrapatos do tamanho de uvas, do gênero Deinochroton, descobrem que você é um banco de sangue ambulante que não consegue se coçar. Eles se instalam nas dobras macias do seu pescoço, nas axilas perto dos olhos. Você sente a coceira enlouquecedora, o prurido constante, mas seus cotos ridículos não alcançam nada. Você se esfrega em árvores ásperas, se lixa em pedras, arrancando a própria pele em tiras de sangue e pus, só para tentar um segundo de alívio. Sua adolescência não é rebeldia, é uma coceira eterna, fome crônica e a certeza de que você é um buffet livre para vermes enquanto tenta fingir que é um predador. Mas olha só, você chegou à vida adulta. Você agora é uma besta de 1,5 tonelada, o guepardo do Cretáceo. Todo mundo fala da sua velocidade, dos seus sprints de 50 km por hora, mas ninguém te conta o preço desse ingresso. Você não é um atleta, você é um dragster sem volante numa pista cheia de lama. Seu segredo sujo é o músculo caudofemoralis. É uma peça de carne absurda, ancorada na sua cauda, que puxa suas pernas para trás com força bruta. É o motor V12 que te faz acelerar. O problema, para aguentar esse tranco, sua cauda teve que virar uma viga de concreto. As vértebras são travadas. Você tem a flexibilidade de um trem de carga. Isso significa que sua caça é um tudo ou nada humilhante. Você vê a presa, alinha o chassi e dispara em linha reta. Se a presa for estúpida e correr reto, você ganha. Mas se ela fizer uma curva, só uma, você perde. Você não consegue virar. Sua cauda rígida te impede. Você passa direto, derrapando na lama como um caminhão
sem freio, enquanto o almoço foge rindo pela esquerda. Você é o predador mais rápido do mundo desde que o mundo seja um corredor reto e sem obstáculos. Spoiler, a natureza não é assim, mas digamos que você teve sorte. O alvo era lerdo e você atropelou um jovem saurópode. Vitória, calma, agora seu corpo apresenta a fatura do sprint. Acidose metabólica. Seus músculos estão saturados de ácido lático. Você sente uma queimação química interna, como se tivesse injetado bateria de carro nas veias. Você está exausto, ofegante, incapaz de se defender se um colequém aparecer para roubar seu almoço. É a ressaca do atleta e ela pode te matar. E o calor? Você acabou de gerar uma quantidade absurda de energia térmica. Você é uma fornalha de carne isolada por escamas. Se não resfriar agora, seu cérebro cozinha. Aquela pele rugosa, cheia de osteodermos, não é a armadura de guerreiro. É um radiador de emergência, uma tentativa desesperada da evolução de aumentar sua área de superfície para você não ter um colapso térmico. Para piorar, você está com sede e onde você mora, num estuário. A água é salobra, nojenta, você bebe e o gosto é de salmoura. Suas glândulas de sal escondidas no crânio trabalham no limite para bombear o sódio para fora, senão você morre desidratado bebendo água. Sua vida adulta é isso, correr até quase desmaiar, comer engolindo inteiro porque não sabe mastigar e beber água podre enquanto tenta não cozinhar por dentro. Mas ok, digamos que você nasceu fêmea, achou que ia ter paz? Que nada. Se a vida já é um pesadelo de lama e fome, a reprodução é um show de horrores que mistura comédia pastelão com violência doméstica. O seu príncipe encantado chega e a primeira coisa que ele faz é a coisa mais ridícula do mundo. Ele começa a dançar. Lembra daqueles bracinhos inúteis? A ciência diz que eles servem para sinalização visual. Na prática, significa que o macho para na sua frente e começa a girar os cotos freneticamente, vibrando os ombros como se estivesse tendo um espasmo. É patético. Um gigante de 2 toneladas tentando te seduzir, balançando salsichas atrofiadas. Se você não gostar do show, o romance muda de tom rapidinho. Sai a dança, entra a brutalidade física. Os chifres do Carnotaurus não foram feitos para matar presas, eles foram feitos para bater em você. O acasalamento envolve uma prática carinhosa chamada neck wrestling. Ele encosta o pescoço musculoso no seu e a empurra, usando os chifres para travar e raspar sua pele. É um combate de sumô com lixa grossa. Ele te empurra, te arranha e te desgasta até você ceder por exaustão. Não é cortejo, é assédio físico com ferramentas de demolição instaladas na testa. Pois é, o romance acabou e ele foi embora, provavelmente para vibrar os bracinhos para outra. Agora, a conta chegou para você, a gestação. Você não carrega um bebê, você vira uma fábrica industrial de cascas de ovo. E para fazer casca, você precisa de cálcio. Se você não caçar o suficiente, seu corpo não pergunta. Ele simplesmente dissolve os seus próprios ossos para mineralizar os ovos. Você entra num estado de osteoporose induzida pela maternidade e o parto. Nada de ninho quentinho. Você está num estuário, lembra? O chão é lama salgada. Você cava um buraco raso num banco de areia instável, torcendo para a maré não subir. Você deposita dezenas de ovos ali. Uma ninhada enorme. Parece generoso, mas é pura estatística fria. Você sabe que quase todos vão morrer. Sua maternidade dura exatamente o tempo de cobrir o buraco com terra podre e vegetação em decomposição. Depois disso, você vira as costas e vai embora. Tchau. Boa sorte. Você não fica para chocar, não fica para proteger. Você é uma mãe estrategista. Aposta na quantidade e abandona a qualidade. Você acabou de montar um buffet self-service para cobras e mamíferos e foi embora viver sua vida miserável, deixando seus filhos sozinhos num mundo que já está babando para comê-los. Prêmio Mãe do Ano para você. Bom, pense bem, você é um gigante de 1,5 tonelada. Quem teria coragem de te atacar? A resposta é todo mundo que cabe dentro de você. Você não é um indivíduo, você é um condomínio biológico superlotado e em péssimo estado de conservação. Seus coprólitos, suas fezes fossilizadas, contam a história humilhante. Você está infestado de vermes da ordem ascaridida. Esses inquilinos não pagam aluguel. Eles vivem no seu intestino curto e ineficiente, roubando os nutrientes daquela carne que você lutou tanto para caçar. Você corre, mata, come e quem engorda são eles. Você vive num estado
estado de caquexia parasitária, uma magreza doentia e uma fome que nunca passa, porque metade do seu almoço vai para alimentar a fauna que mora na sua barriga. Você é, essencialmente, um sistema de delivery de proteína para parasitas intestinais. E o ataque também vem pelo ar. O estuário é o paraíso dos maruins pré-históricos, os protoculicoides. Eles formam nuvens ao redor da sua cabeça. E eles não só picam, eles injetam protozoários no seu sangue, parentes antigos da malária plasmodium. O resultado, o grande rei de La Colônia passa dias deitado na lama, não por preguiça, mas tremendo de febre, com o baço inchado e anemia profunda, derrotado por um mosquito que seus bracinhos ridículos jamais conseguiriam espantar. Mas, ok, febre e vermes são ruins, mas o seu verdadeiro pesadelo tem nome e endereço. Colequem e Nakayale, o vizinho, aquele outro abelisaurídeo que divide o pântano com você. Vocês não se enfrentam em duelos épicos, vocês praticam uma violência suja e mesquinha chamada face biting. É exatamente o que parece, morder a cara um do outro. O problema é que a boca de um terópode é basicamente uma fossa séptica biológica, cheia de carne podre presa nos dentes e bactérias necróticas. Quando o Colequem te morde no focinho durante uma disputa por carniça, ele não deixa só uma cicatriz. Ele te dá um presente, a infecção óssea ou osteomielite. A bactéria entra direto no periósteo e começa a comer o seu crânio de dentro para fora. Não existe antibiótico no Cretáceo. O ferimento fecha por fora, mas por dentro vira um abscesso pressurizado. Você sente uma dor pulsante no rosto dia e noite, uma enxaqueca bacteriana que nunca passa. O osso deforma, o pus drena por fístulas e você, o grande predador, não consegue mais fechar a boca sem ver estrelas de dor. Você não morre na hora, você morre aos poucos, incapaz de caçar ou comer, derrotado por uma mordida suja que transformou sua própria cabeça numa bomba de infecção. Pois é, você chegou à velhice, um milagre estatístico que na prática é só um adiamento da sua humilhação. Você passou a vida toda sendo uma máquina de sprint, correndo a 50 km por hora com 1,5 tonelada nas costas. Agora a física está cobrando o aluguel e o preço é a sua cartilagem. Seus joelhos e tornozelos estão destruídos. Anos de impacto violento transformaram suas articulações em pó. Você desenvolveu uma osteoartrite degenerativa tão brutal que cada passo é osso raspando contra osso. O guepardo do Cretáceo agora caminha como um velho reumático. Aquela velocidade explosiva que definia quem você era acabou. E sem velocidade você não caça. Você vê os juvenis passando correndo e sente inveja. As presas habituais, os ornitópodes rápidos, agora zombam da sua lerdeza. Você tenta correr, mas a dor trava sua perna. Você virou um predador obsoleto, um carro esportivo com o motor fundido abandonado no acostamento. Sua existência, que antes era baseada na explosão muscular, agora se resume a mancar pela lama, procurando restos que outros predadores deixaram para trás, torcendo para não encontrar um Colequem jovem que queira testar a força dele contra um velho manco. Mas ok, se mancar é humilhante, tentar comer é uma tortura. Seus dentes, que nunca foram lá muito fortes, agora estão gastos até a raiz. A polpa está exposta. A ciência chama isso de necrose pulpar. Você chama de mastigar raios. Cada mordida em uma carcaça dura envia um choque de dor direto para o seu cérebro. Você começa a engolir pedaços grandes demais, só para não ter que usar os dentes, o que entope seu intestino já cheio de vermes. E lembra da sua cauda? Aquele ariete rígido? O registro fóssil de primos seus, como o Alcasaurus, mostra que a ponta da cauda é um ímã de infecções. Anos de mordidas de rivais e pisões durante o acasalamento criaram um foco de osteomielite crônica lá atrás. A infecção subiu pelo canal medular. Você está apodrecendo a partir da cauda. Você carrega um pedaço morto do seu próprio corpo, uma necrose que cheira mal e atrai moscas. Você, o antigo rei da velocidade, agora é um necrófago lento e fedorento, disputando restos de peixe podre com tartarugas e crocodilos. Você desceu todos os degraus da dignidade ecológica. A única coisa que te mantém vivo é a sorte e o fato de que talvez você tenha gosto ruim demais até para os predadores mais jovens. Mas pense bem, você espera um fim digno, certo? Talvez uma batalha final contra um Colequem jovem, caindo como um guerreiro sob a luz do crepúsculo. Que ilusão! A natureza não escreve roteiros de ação. Ela escreve obituários burocráticos. O seu fim não vem com dentes, vem com lama. Você está velho, com febre e sede. Você
Você desce até a margem da lagoa para beber aquela água salobra que você odiou a vida inteira. O solo de La Colônia é traiçoeiro, um pudim geológico de sedimentos instáveis. Você dá um passo em falso, sua pata direita, feita para correr em solo firme, afunda, o peso de 1,5 tonelada trabalha contra você. A sucção da lama agarra seu tornozelo artrítico. Você tenta puxar, a dor nos joelhos explode. Você tenta se equilibrar, mas cadê os braços? Seus tocos inúteis não servem para nada. Você não tem como se apoiar, não tem como agarrar uma raiz. Você cai de lado, a cara na lama, o corpo pesado, imobilizado pela própria gravidade. O predador alfa foi derrotado por um buraco. E então você ouve o som mais aterrorizante do mundo. A maré do mar Kawasi subindo, a água fria e salgada começa a lamber seu focinho. Você não vai morrer lutando, você vai morrer afogado numa poça, imóvel, pesado e sozinho. E então a água cobre tudo, o oxigênio acaba. Mas o seu corpo tem uma última piada para contar, a física pós-morte. Você é famoso nos museus pela sua pose de morte, com a cabeça arqueada para trás, tocando as costas numa curva dramática. Os cientistas achavam que era um espasmo de agonia, um grito final. Mentira, é só mecânica de fluidos e elásticos. Seu pescoço tem um ligamento nucal fortíssimo, uma tira de borracha biológica feita para segurar sua cabeça pesada. Quando você morre e a água te levanta um pouco, tirando o peso da gravidade, esse elástico se contrai. Clec, sua cabeça é puxada para trás violentamente. Você fossiliza parecendo que está clamando aos céus, mas na verdade é só um cadáver flutuando sendo dobrado por um ligamento encolhido. A lama te cobre. O oxigênio some, você vira pedra. Milhões de anos depois, humanos te acham e dizem: olha que majestoso o touro carnívoro. Eles não veem o velho artrítico cheio de vermes que morreu afogado porque tinha braços curtos demais para sair do atoleiro. Afinal, por que é terrível nascer como Carnotaurus? Porque você é um projeto de velocidade que quebra com o tempo, um gigante que morre por um tropeço e cuja maior fama eterna é uma pose causada por um elástico puxando seu pescoço num cadáver molhado.